Quando pensamos nos maiores artistas da história da música, dois nomes surgem instantaneamente: Elvis Presley e Michael Jackson. Um foi coroado como o rei do rock e o outro conhecido como o rei do pop. Separados por gerações diferentes, estilos musicais diferentes e contextos históricos diferentes, parece impossível comparar esses dois artistas. Mas quando observamos suas trajetórias com mais atenção, é possível encontrar semelhanças aí escondidas. Hoje não estamos aqui para escolher quem foi o melhor, decidir quem vendeu mais discos ou fez mais sucesso. Esse vídeo não é uma competição. É um vídeo sobre legado, sobre duas histórias que marcaram o mundo. Eu sou fã dos dois artistas, mas de formas diferentes. O Michael eu conheço desde a adolescência, acompanhando aquele ápice das polêmicas na televisão. E apesar de não conhecer, não saber muito sobre ele naquela época, era impossível não saber quem ele era. Também me lembro perfeitamente o dia da morte dele. Foi um dia que a televisão só falava nisso, o mundo inteiro parou para relembrar a trajetória dele. O astro pop Michael Jackson é internado depois de uma parada cardíaca. Alguns dos jornais mais importantes dos Estados Unidos afirmam que ele está morto. Durante dias só existia esse assunto. Já o Elvis vem de uma história diferente, mais familiar. Pessoas próximas a mim, apaixonadas por Elvis, que me passaram também esse amor, essa admiração ao longo do tempo. Então é um artista que eu pesquiso mais, que eu leio mais sobre, que eu consumo mais conteúdo e que eu sei mais profundamente sobre a vida, a carreira, polêmicas, enfim. Então nesse vídeo eu quero juntar essas duas admirações por essas pessoas incríveis que têm zilhões de fãs aí pelo mundo. E de uma forma, claro, muito respeitosa e honrosa, a gente fazer uma homenagem aqui para os dois. Meninos de origem humilde que sonhavam grande. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi. A pequena casa onde nasceu possuía apenas 2 cômodos e foi construída pelo próprio pai. A família Presley enfrentava dificuldades financeiras constantes. Muitas vezes dependia da ajuda de parentes e da comunidade local para atravessar períodos difíceis. 23 anos depois, em 29 de agosto de 1958, nascia Michael Joseph Jackson, em Gary, Indiana. Michael também cresceu em uma casa simples, ao lado dos pais e de 8 irmãos. A família vivia com recursos limitados e enfrentava os desafios comuns da classe trabalhadora americana. E aqui surge uma pergunta interessante. Será que essa não é uma das receitas do sucesso? Quando observamos a trajetória de muitos famosos, percebemos aí um padrão curioso. Muitos vieram de origem humilde. Talvez porque a arte represente uma oportunidade de transformação, talvez porque as dificuldades desenvolvam resiliência, ou talvez porque pessoas que sonham grande desde pequenos estejam mais dispostas a enfrentar obstáculos necessários para chegar lá. Não existe fórmula para o sucesso, mas é impossível ignorar que Elvis e Michael começaram as suas jornadas muito antes dos palcos que logo mais dominariam. O talento apareceu muito cedo. A música entrou muito cedo na vida dos dois. Em 1946, aos 11 anos, Elvis ganhou seu primeiro violão. Ele já cantava em igrejas e absorvia influências do gospel, do blues e do country. Em 1953, aos 18 anos, entrou pela primeira vez nos estúdios da Sun Records. Ninguém imaginava que aquele jovem tímido mudaria para sempre a história da música popular. Michael começou ainda mais cedo. Com apenas 5 anos, já se apresentava com os Jackson 5. Seu talento era tão impressionante que ele se destacou entre os irmãos. E em 1969, os Jackson 5 lançaram I Want You Back, que ficou muito famosa na voz do Michael. Pouco depois, 4 singles consecutivos chegaram ao primeiro lugar da Billboard. Michael tinha apenas 11 anos. É curioso pensar que enquanto muitas crianças estavam preocupadas com deveres escolares, Elvis e Michael já estavam incluídos aí no mundo da fama, aprendendo a lidar com plateias, contratos e expectativas astronômicas. A infância de ambos, então, foi profundamente moldada pela música. Os dois revolucionaram a cultura popular. Poucos artistas podem dizer que realmente mudaram a cultura, mas Elvis e Michael conseguiram.
Em 1956, Elvis explodiu nacionalmente. Suas apresentações causavam fascínio e escândalo ao mesmo tempo. Os movimentos de quadril, considerados ousados para a época, geravam críticas ferozes, o Elvis the Pelvis, né? Mas também atraíam multidões. Quando apareceu no programa de Ed Sullivan, mais de 60 milhões de pessoas assistiram. É claro que isso a gente tem que colocar a sua época, né, gente? É uma época que não existia internet. Então isso era simplesmente gigantesco. Décadas depois, o Michael faria algo parecido. Em 1982, lançou Thriller. O álbum se tornaria o mais vendido da história da música. Mas Michael não revolucionou apenas o som. Ele mudou muito o audiovisual. Ele revolucionou a imagem. Transformou videoclipes em eventos cinematográficos. Com aquele toque perfeccionista que só o Michael tinha, né? Isso mudou de uma vez por todas a forma como os artistas promoviam a sua música. Se Elvis ajudou a popularizar o rock para uma audiência global, Michael redefiniu o que significava ser uma estrela pop. Mas será que Michael aprendeu algo com Elvis e outros artistas que o antecederam? Não! Diversos biógrafos e pessoas próximas a Michael relatam que ele via a história do entretenimento como uma escola. Ele estudava artistas que haviam redefinido suas épocas e entendia Elvis como um dos maiores fenômenos de popularidade da história da música. A influência parece ter sido mais ligada ao conceito de estrelato e impacto cultural do que ao estilo musical propriamente dito, porque era bem diferente ali do que ele fazia. Ele observava apresentações, entrevistas, performances históricas. Em Elvis, ele enxergava algo fundamental, aquela capacidade de dominar uma multidão, de fazê-la enlouquecer, apenas com a sua presença, com magnetismo, com carisma. Elvis também serviu de exemplo do que não fazer, infelizmente, né? Tanto para o Michael quanto para outros artistas. No caso de Elvis, havia lições muito claras, vários documentários aí sobre a vida de artistas, principalmente americanos, que se inspiram muito em Elvis, e contando que isso se tornou pontos importantes e citados dentro de Hollywood, dentro da indústria da música, a dependência excessiva de empresários e assessores, a dificuldade de dizer não, a rotina exaustiva de apresentações, o isolamento provocado pela fama e os problemas de saúde agravados por anos de pressão e uso de medicamentos prescritos. Michael entendia que o talento sozinho não era suficiente para sobreviver à indústria do entretenimento. Era preciso preservar a autonomia, preservar a saúde, preservar a capacidade de tomar decisões. Sobre a vida do Elvis, a gente tem vários vídeos aqui no canal, inclusive um podcast que você pode ouvir aí na sua casa. É só clicar no link aqui em cima. 2 mansões, 2 refúgios. Quando pensamos em Elvis, pensamos em Graceland. E quando pensamos em Michael, em Neverland. 2 propriedades que representam muita riqueza, mas que para os dois, na época, representavam um refúgio. Graceland simboliza as raízes de Elvis, era o lugar onde ele podia estar cercado pela família e pelas lembranças de sua origem, mas Neverland era diferente. Representava um mundo de fantasia, um espaço criado para escapar da pressão da fama, para recriar momentos que o próprio Michael não viveu na sua infância. De certa forma, as 2 propriedades mostram uma busca semelhante entre esses dois. A tentativa de encontrar paz em meio a uma vida que jamais foi normal. Mas houve um momento em que realmente essas 2 dinastias se interligaram. Até aqui nós estamos falando de paralelos entre essas 2 vidas extraordinárias. Mas em 1994 aconteceu algo que literalmente uniu esses dois. No dia 26 de maio de 1994, Michael Jackson e Lisa Marie Presley se casaram em uma cerimônia privada na República Dominicana. A notícia só se tornou pública semanas depois, e quando veio à tona, o mundo ficou em choque. Até hoje, né, gente? Eu acho que qualquer fã aí, quando se depara com essa história, sabendo que Elvis teria sido sogro do Michael, gente, como assim, né? Era a união do rei do pop com a filha do rei do rock. Pela primeira vez, as 2 famílias mais famosas da história da música popular estavam ligadas oficialmente. Na época, Michael tinha 35 anos e Lisa Marie tinha 26, e a repercussão foi gigantesca. Muitos acreditavam que esse relacionamento era genuíno, outros suspeitavam que fosse uma tentativa de Michael de reconstruir a sua imagem pública depois dos escândalos envolvendo o seu nome.
As acusações que ele enfrentou eram justamente de 1993, um ano antes do casamento. Não houve um consenso, até hoje isso gera debate aí entre os fãs, mas uma coisa parece clara. Havia entre eles uma conexão real. Quando a gente vê entrevistas do Michael ali ao lado da Lisa, ele parecia realmente muito feliz conversando com ela, brincando com ela. Então, após a morte de Michael, Lisa Marie concedeu diversas entrevistas falando sobre esse relacionamento e sobre o carinho que existia entre eles. Ela relatou conversas profundas, preocupações compartilhadas e uma compreensão mútua do peso que a fama podia exercer sobre uma pessoa. Talvez ninguém entendesse melhor Michael do que alguém que também havia crescido dentro dessa bolha, dessa sombra de uma das maiores lendas da música. E talvez ninguém entendesse melhor Lisa do que alguém que vivia uma experiência semelhante. Mais tarde, Lisa revelaria algo particularmente tocante. Isso está registrado em entrevistas, tá? Televisivas, mas aqui na biografia, na autobiografia da Lisa, Rumo ao Grande Mistério, a gente também tem um capítulo só sobre esse relacionamento com o Michael. Em breve eu venho aqui no canal para comentar sobre esse livro com vocês, tá? Tem bastante curiosidade legal aqui pra gente comentar. Segundo ela, o Michael confessou que tinha medo de terminar como Elvis. Medo de ser consumido pela fama, medo de perder o controle da própria vida, medo de seguir um caminho semelhante ao do pai dela. É uma declaração impressionante quando pensamos sobre isso, porque mostra que o Michael não enxergava o Elvis apenas como um ícone distante. Ele conhecia profundamente a sua história e talvez se identificasse com ela mais do que imaginamos. Para Michael, Elvis teria sido como um espelho em alguns aspectos. Talvez uma das maiores semelhanças também entre os dois seja o peso da fama. Milhões de fãs os admiravam, mas a fama trouxe isolamento, trouxe pressão, solidão, expectativas impossíveis. Ambos passaram anos vivendo sob observação constante. Cada decisão era notícia, cada passo, cada erro virava manchete, cada dificuldade se tornava espetáculo. O público via reis. Mas, nos bastidores, existiam seres humanos, tentando lidar com desafios que poucas pessoas conseguiriam um dia imaginar. As polêmicas que mudaram suas vidas. Este é provavelmente o capítulo mais delicado e também um dos mais importantes. Elvis enfrentou críticas desde o início da carreira. Nos anos 1950 foi acusado de corromper a juventude com seus movimentos de dança. Décadas depois, surgiram preocupações cada vez maiores com sua saúde. O uso excessivo de medicamentos prescritos tornou-se evidente. Seu estado físico passou a ser tema constante da imprensa. Nos últimos anos de vida, muitos fãs percebiam que algo não estava bem. Michael enfrentou um tipo diferente de escrutínio. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, sua vida pessoal tornou-se alvo de intensa cobertura midiática. As acusações e investigações relacionadas a abuso infantil geraram enorme controvérsia e afetaram profundamente a sua imagem pública. Michael negou repetidamente as acusações e, em 2005, foi absolvido de todas as acusações criminais em julgamento. Independentemente das opiniões sobre esses episódios, é inegável que o impacto emocional, financeiro e psicológico sobre sua vida foi enorme. Tanto Elvis quanto Michael, portanto, viveram os últimos anos de sua vida sob pressão. Embora por razões diferentes, ambos viram a narrativa pública sobre suas vidas se tornar tão comentada quanto suas carreiras musicais. E talvez essa seja uma das partes mais tristes da fama, quando o artista passa a ser lembrado não apenas pela obra, mas também pelas controvérsias que o cercam. As mortes que pararam o mundo. Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley morreu aos 42 anos de idade. A notícia chocou o planeta, milhares de fãs viajaram para Memphis, filas enormes se formaram diante de Graceland. O mundo perdia o rei do rock. 32 anos depois, em 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu aos 50 anos. E eu me lembro daquele dia, na época eu tinha 12 anos. Durante dias, o mundo inteiro acompanhou cada atualização. Era impossível entender o tamanho da dimensão daquele acontecimento. Assim como aconteceu com Elvis em 1977, duas gerações diferentes, mesmo sentimento coletivo de perda. Bom, Elvis Presley e Michael Jackson viveram em gerações diferentes, enfrentaram desafios diferentes, cantaram estilos diferentes.
mas as suas histórias possuem paralelos impressionantes. Dois meninos de origem humilde, dois talentos precoces, dois revolucionários da cultura popular, dois artistas que redefiniram o conceito de estrelato, dois homens que carregaram o peso de uma fama gigantesca, e dois legados que continuam vivos décadas depois. Talvez a pergunta mais interessante não seja quem foi maior. Talvez a verdadeira pergunta seja: quantos artistas conseguem mudar o mundo a ponto de serem lembrados muito tempo depois de partirem? Elvis conseguiu, Michael também conseguiu. Um como o rei do rock, o outro como o rei do pop. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários qual é a semelhança aí mais impressionante, mais importante da vida de Elvis e Michael para você. E se você gosta de conteúdos sobre a história da música, se é fã de Elvis assim como eu, e de outros grandes ícones da cultura musical, aqui a gente já fez comparações de Elvis com Raul Seixas, com Bruno Mars. Vou deixar os vídeos linkados aí no canal. Faça uma busca e aproveite os conteúdos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.